Fala galera, beleza? Meu nome é Udney, vocês estão no Bora Mundo e a gente vai fazer mais um vídeo de psicologia. Bom, estamos falando sobre a psicologia do comportamento, que é o behaviorismo ou behaviorismo, beleza? Falamos sobre alguns pontos importantes e agora a gente vai falar sobre o último ponto dessa ideia, tá? A gente já falou sobre comportamento respondente, comportamento operante, sobre o reforçamento e agora a gente vai falar sobre controle de estímulos, tá certo? Até porque, quando nós falamos sobre os outros pontos da teoria, em todo momento, todas aquelas ações, aquelas ideias têm a ver com o controle de estímulos, certo? Então, aqui a gente vai falar do controle de estímulo em si, certo? Bom, vamos começar então falando um pouquinho do controle de estímulo. Primeiro, essa ideia do controle de estímulo já vem sido debatida, já tem sido tem tomado um campo de pesquisa amplo na psicologia, né? Porque é um fato, né? Nós percebemos na pesquisa em psicologia e em várias outras atividades científicas de pesquisa que existe um controle, uma variável de controle de estímulos, inclusive na natureza, de forma natural, né? É aquela questão do estímulo e da nossa reação. Como eu disse lá no comportamento operante e respondente, quando nós falamos do estímulo da luz, né? Que nós temos estímulos que são naturais. Por exemplo, bate a luz no teu olho e o seu olho ele fecha, né? Então o que acontece? O estímulo do ambiente fez você ter uma resposta a esse ambiente. Então, esses estímulos naturais, eles existem. E também existem estímulos que são construídos, tá certo? Então, inclusive essa questão da propaganda e do marketing, né? Que trabalha toda essa ideia de te incentivar, de te estimular a comprar, a escolher determinados produtos, vai por essa linha e usa esse tipo de pensamento, tipos de teorias também, tá certo? Então, isso já tem sido amplamente debatido, é importante saber disso, porque é algo que tem a ver com o nosso cotidiano, para o bem e para o mal, tá certo? E sobre o controle de estímulos, né, nós vamos falar sobre duas estruturas básicas e praticamente principais. A gente vai falar da discriminação e da generalização, tá? São duas estruturas aí que tem a ver com com controle de estímulos, beleza? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho então da discriminação. O que é essa discriminação? Vai ficar fácil para você que já assistiu os outros vídeos de behaviorismo, tá? Essa discriminação é quando a reação desta pessoa, certo? A reação desta pessoa, ela vai discriminar alguma coisa. O que ela vai discriminar? Esse processo de discriminar é distinguir, é diferenciar. O que ela vai diferenciar? Ela vai diferenciar o estímulo. Lembra que funciona mais ou menos assim a ideia. Existe um estímulo, existe uma resposta. Na resposta existe um reforço, um reforçamento. Nós vimos anteriormente que esse reforçamento pode mudar a forma da resposta. Isso depende muito de um ciclo. Qual é o estímulo, qual vai ser a resposta causada e qual vai ser o reforçamento por detrás da resposta. Então, essa discriminação, aonde que ela está nesse processo? Certo? Vamos lá. Estímulo, resposta, e você vai ter, então, antes da resposta, um reforçamento. Esse reforçamento vai fazer mudar a tua resposta. Essa resposta, ela vai se tornar diferente referente ao estímulo que ela está tendo. Tá, agora vamos colocar um exemplo para ficar mais claro, certo? Estamos falando, então, da discriminação, de você diferenciar. O motorista de ônibus, vamos usar aí um exemplo que o livro dá, um motorista de ônibus, ele para no sinal quando o sinal está vermelho, certo? Ele entende que o sinal é vermelho. Ele aprendeu que aquele sinal é vermelho e que esse sinal vermelho está relacionado com o ato de parar o veículo, de segurança, de toda uma organização de trânsito, beleza? O que aconteceu? Quando o motorista chega naquele sinal, é emitido um estímulo para o motorista. Qual é o estímulo? O estímulo é o sinal vermelho, certo? Qual é a resposta do motorista? A resposta do motorista é parar o ônibus, certo? O que é a discriminação? A discriminação é o fator psicológico onde este motorista entendeu
que não é no sinal verde que ele para, é no sinal vermelho. Acontece uma diferenciação, ele consegue distinguir, ele consegue entender as diferenças de estímulos. Aí você fala, nossa, parece óbvio. Sim, só que quando a gente chegar na generalização, você vai ver que tem uma complicação diferente. Existe um estímulo, né? Existe uma ação, que essa ação é a discriminação, que é exatamente isso, é você conseguir e ser capaz de identificar as diferenças dos estímulos e para cada estímulo você consegue, então, reagir, ter uma resposta diferente, certo? Agora isso é interessante por quê? Porque essa tua resposta diferente, tá? Essa sua discriminação, a tua capacidade de conseguir distinguir as coisas, ela pode ser natural ou ela pode ser algo criado, certo? A gente vê isso muito na questão de símbolos, né? Por exemplo, o símbolo do nazismo. Você tem o símbolo do nazismo, que foi o símbolo adotado pelo governo do Hitler, que é a suástica. A suástica, na realidade, das suas interpretações e dos seus significados mais antigos, diz que ela é uma cruz, né? Aquele desenho é uma cruz que já foi usada no Egito e já foi usada, inclusive, em algumas religiões da Ásia, certo? Do continente da Ásia ali. E você vê ali algumas figuras muito antigas, antes de Cristo, tá bom? Então, quer dizer, essa discriminação passa também pelo entendimento lógico que você vai absorvendo na sociedade, assim como o motorista. E essa discriminação também pode ser uma discriminação automática natural, certo? Uma discriminação de cores, de sensações e de objetos. Bom, então a discriminação é essa capacidade de diferenciação, essa mudança de respostas que nós temos aos estímulos, certo? Beleza. Então, já temos essa primeira coisa interessante. Bom, um ponto interessante da discriminação é que ela vai nos trazer a adaptação, principalmente as questões da adaptação social. Por exemplo, se nós formos pensar sobre festas, né? Festas do cotidiano da nossa vida. Festas e uma série de programações que são programações sociais. Então, festas, encontros, ida a restaurantes, a lugares que têm formas diferentes de se comportar. Como é que nós conseguimos nos adaptar a esses lugares, sendo que eles são diferentes? E de primeiro momento, nós não sabemos especificamente como é que aquele lugar funciona. O que vai acontecer é que essa discriminação ela faz parte de uma relação, de uma correlação. Essa discriminação ela passa por um processo de aprendizagem, né? Faz com que nós passemos por um processo de aprendizagem, do qual esse processo de aprendizagem vai nos dar bagagem para fazer assimilações. Então, por exemplo, se você sabe que de forma geral é mais agradável, é mais sociável, mais educado você chegar a um lugar onde tem outras pessoas, e principalmente pessoas que você não conhece, ou vice-versa, o mais correto de fazer, o mais tranquilo de fazer, o mais normal de fazer é chegar e cumprimentar as pessoas, talvez falar o seu nome, cumprimentar da forma cultural que se cumprimenta nesse local. Você vai assimilar que independente da festa e do lugar que você esteja, você vai fazer esse ato. Então essas assimilações, elas vão ser todas moldadas conforme a gente vai absorvendo cultura, no processo de humanização do ser humano, certo? E essa discriminação é esse processo de nós entendermos essas diferenças nessas ações, certo? E aí ocorre essa adaptação do nosso processo de resposta a esses estímulos, tá bom? Bom, é isso aí. Então a discriminação de forma geral aí, certo? É essa capacidade aí de nos adaptarmos, né? Então vamos para o segundo ponto. Qual a segunda estrutura, né? Que a gente vai ver aqui do controle de estímulo. O controle de estímulo vai ter também a generalização. Lembra que a gente acabou de falar agora de uma questão psicológica que faz a gente distinguir. Essa generalização não é quando a gente distingue, quando a gente separa, quando a gente sabe entender as diferenças. Essa generalização é quando a gente generaliza. A gente pega um ponto, algum estímulo, e a gente vai agir
em outros estímulos da mesma forma. Como assim? Vamos usar novamente o exemplo do motorista de ônibus. O que pode acontecer com ele em uma falha, né, dirigindo o ônibus na hora que ele vai parar no semáforo? Imagina você tem 3 cores no semáforo ali. Imagina se você tem o verde, aí logo embaixo você tem um rosa, quase vermelho e o vermelho. O que vai acontecer? Ele pode passar por um processo de generalização e parar talvez no rosa em vez de no vermelho. Ou ele pode generalizar e quando chegar no vermelho, que nós esperamos que não, ele acelere. Por quê? Porque ali não está devidamente separado, discriminado de forma em que ele entenda claramente. O que é a generalização? É quando você pega um entendimento de algo e você aplica em outras coisas semelhantes. Eu entendo que o sinal vermelho é para mim parar. Só que se tiver um sinal rosa, eu vou entender que é para parar também. Por quê? Você generalizou. Opa, se não tem sinal vermelho aqui, só tem esse rosa, se esse rosa é similar ao vermelho, então também é para mim parar. Então você generalizou, certo? Você usou a sua reação a um estímulo. Essa reação você vai usar para vários outros estímulos diferentes. Se você parou para o sinal vermelho, você parou para o sinal rosa também. A tua reação, a sua resposta foi a mesma, que foi parar, certo? Só que os estímulos em volta, né, que te circundam foram diferentes, certo? Então, ela é diferente do que nós vimos da discriminação, tá? Bom, vamos lá. Como último ponto, porque depois desse último ponto eu vou falar um pouquinho qual vai ser o conteúdo do próximo vídeo, que é para fechar o behaviorismo. Como último ponto, a gente vai falar um pouquinho então da aplicação, né? O que acontece? Em que áreas, né, o behaviorismo, então, de forma prática, ele atua, né? As suas teorias, todo o seu estudo e a sua pesquisa. Porque existe uma lógica, a psicologia, nós estamos falando de uma psicologia científica, onde trabalha para entender o mundo real e para construir teorias de aplicação no mundo real, certo? Então acontece todo um processo de observação anterior, onde eu falei em todos os vídeos anteriores dessa playlist. Então existe com certeza uma aplicação no mundo real. Então aqui a gente vai ver um pouquinho da aplicação no mundo real, né? É uma área interessante aí, uma área de conceito que é muito utilizada principalmente hoje, né? No mundo contemporâneo, onde nós estamos, é a área da educação. Porque nós estamos falando da psicologia de comportamento e a área da educação, lógico, assim como muitas outras, mas a área da educação tem se posicionado de uma forma onde estão absorvendo e buscando muito o behaviorismo, né? Por quê? Porque você lidar com um público muito grande, você está com uma estrutura onde tem como objetivo passar um conhecimento. Então, ter o behaviorismo, entender essa teoria do comportamento, entender essa ciência e usá-la para você conseguir manejar o seu objetivo final de passar aquele conteúdo, de passar aquele ensino e aquele desenvolvimento para aquele grande público, é de grande utilidade. Inclusive é uma coisa fundamental, certo? Então, a sua aplicação prática, ela passa por várias áreas da sociedade. Uma delas é a educação. E tem mais alguns pontos. Que é usado o behaviorismo como método de ensino programado, né? Você constrói um método de ensino e você, ali no seu método, você já consegue observar como é que ele vai acontecer. Você já consegue enxergar grande parte do processo. Por quê? Por você já entender um pouco como é que vai ser algumas reações, como é que vai ser algumas mobilizações, como é que vai ser alguns envolvimentos. Como você consegue observar isso? Porque essa pesquisa do comportamento vai te trazer o quê? O que nós estamos vendo até agora? Ela vai te mostrar os estímulos e vai mostrar quais são as respostas que aquele estímulo vai trazer. Lembra que a gente falou da caixa do Skinner? O ratinho, ele tem determinadas respostas dependendo do estímulo que ele tem. Nós falamos do estímulo da sede do rato, nós falamos do estímulo do choque,
né, no assoalho. Então, estímulos diferentes trazem respostas diferentes. Então, se você é capaz de ter um pouco dessa teoria, de ter um pouco dessa pesquisa em mãos, você consegue já prever algumas situações. Como, por exemplo, o professor em sala de aula, né, entender um pouco sobre como dominar aquela sala que está em um número muito superior a ele e precisa de determinada atenção no teu conteúdo, como é que ele faz para passar esse conteúdo. Então, se torna aí viável, muito viável o uso dessa linha da psicologia, que é a teoria o estudo do comportamento. Bom, essa é uma das áreas. Outro ponto interessante é o controle de organização e situações de aprendizagem. Bom, foi o que eu acabei de falar, né? Controle de situação e a estrutura da aprendizagem, que também é toda uma questão de observação, de pesquisa científica, que você vai ver o que funciona para que grupo, em qual momento, de que forma, certo? Outro ponto interessante é a elaboração de uma tecnologia de ensino, né? Então, por exemplo, o último debate, esse vídeo é um vídeo de 2018, creio eu que nesse momento isso ainda está sendo revisto. Mas eu trabalhei um tempo em ONGs, organizações não governamentais. E nas escolas tinha a mesma preocupação, que foi o quê? Começou a aparecer os celulares. A partir do momento que o aparelho celular se tornou acessível economicamente, foi uma explosão, as pessoas começaram a levar o celular. A segunda onda não foi os celulares, foi a disponibilidade da internet nos celulares. Aí virou uma loucura. Qual foi o grande debate? O que a gente vai fazer com essa movimentação de celulares? Porque é muito difícil você conseguir tirar os celulares ou impedir que um aluno, que um educando, use o celular. Então, será que dá para usar este celular enquanto ferramenta para aula, na aula? Né? Então, quer dizer, se cria todo um processo de... E agora? O que a gente vai fazer com essa nova situação? E o behaviorismo, como essa teoria do comportamento, vai te dar elementos para pesquisar, para observar, para criar toda uma estrutura para conseguir lidar com isso, certo? Então, esse é mais um ponto de uso, né, de todo o conteúdo disponível pela psicologia do behaviorismo, certo? Bom, aí vai ter outros pontos, né, como treinamento nas empresas, né? Principalmente a gente vê quando tem os treinamentos em empresas, quando tem aquelas atividades em grupo, né, dinâmicas, tem uma série de questões que vão lidar exatamente com a reação dos participantes perante os estímulos. Eu participei de uma que é bem corriqueira, das pessoas que fazem entrevista de emprego, que é a famosa atividade da bexiga, né? Cada um ganha uma bexiga e uma agulha. E aí o moderador ali vai falar, tá, quando eu falar já, vocês podem encher a bexiga, e depois quando eu encerrar a brincadeira, vocês podem sentar. E cada um cuida da tua bexiga. Quando ele fala que cada um cuida da tua bexiga, ele já deu gatilho. Por quê? Porque o estímulo daquela brincadeira, daqueles elementos, já está programado para... Ele já sabe que aqueles estímulos vão trazer determinadas respostas. Algumas respostas, nesse caso, nessa dinâmica, acontece da seguinte forma: as pessoas enchem a sua bexiga e o que acontece? Você tem um elemento que é a bexiga, que é um elemento frágil. Você tem uma agulha. O que as pessoas vão assimilar? E aí você pode lembrar do que nós acabamos de ler aqui, né? A gente falou da generalização, ela vai generalizar. Opa, eu tenho uma agulha, tenho uma bexiga, vou estourar a bexiga. Só que não a minha, porque ele falou para mim proteger a minha. Aí você vai estourar do outro. E é uma reação em cadeia. Alguns se ligam e começam a proteger a sua sem estourar do outro. Então, acontece toda uma dinâmica. No final, qual é a lição de moral e qual é o entendimento primeiro da dinâmica, né? É ver que, na verdade, a preocupação, o foco de muitos não foi cuidar da sua bexiga. Foi que eles relacionaram algo primitivo, né? Sem nenhum raciocínio, sem nenhum comando específico, de furar a outra, sendo que, na verdade, esse comando nem foi dado, tá? Então, isso é uma amostra, um exemplo para você entender a forma em que acontece quando você sabe que estímulo pode fazer surgir determinadas respostas. Então, quando a gente fala que que o behaviorismo tem grande importância no mercado de trabalho, treinamento de empresas,
nas clínicas, né? Clínicas de psicólogos também, essa questão do sistema de comportamento, na publicidade também tem muito disso. Então tudo isso tem a ver com exatamente esse ciclo que nós estamos falando desde o começo, sobre o uso do estímulo, uso da resposta, uso dos reforçamentos, certo? Bom, é isso então. Fechamos aqui esse primeiro momento, certo? Falamos aí desses pontos sobre o controle de estímulos. Lógico, esse fechamento aqui foi praticamente para você entender algumas coisas práticas de tudo que a gente já vem falando do behaviorismo, beleza? E por enquanto, temos esse conteúdo. Agora vamos lá, o próximo vídeo é o seguinte. O livro vai começar a apresentar alguns textos complementares. Esses textos complementares, alguns deles são do próprio Skinner. Então, o que eu vou fazer no próximo vídeo? Eu vou falar sobre esses textos. São textos muito interessantes que eles completam essa teoria, essa visão, todos esses preceitos e conceitos que nós vimos até agora. Então, eles vão ser muito importantes, beleza? Então, no próximo vídeo eu vou ler esses textos aí, vou falar um pouquinho deles, explanar um pouquinho eles, e ele vai acrescentar com certeza tudo o que nós vimos até agora de behaviorismo, e ele vai ser o último vídeo. Depois desse vídeo, nós vamos entrar na Gestalt, que é a psicologia das formas. É sensacional, você precisa acompanhar, porque vai ser realmente muito interessante, certo? Bom, é isso aí, galera, valeu! Não esquece de curtir o canal, de continuar assistindo os vídeos, tem várias playlists interessantes aí no canal, com vários tipos de vídeos diferentes, tem de história, pedagogia, esse que é de psicologia, tem de filosofia. Tem uma porrada de playlists com material muito bacana. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, porque é legal que dessa forma o pessoal pode ter a oportunidade de conhecer o canal, certo? E tem dado muito certo. Então é isso aí, não se esquece de se inscrever, clicar no sininho, porque toda vez que eu fizer vídeo você vai ser notificado, beleza? E deixa nos seus comentários aí o que você achou, se te ajudou, e aguarda os novos vídeos, certo? É isso aí, valeu e até mais!